E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e na aula de hoje é a nossa aula de conclusão do arquivo Dúvida dos Inscritos, perfeito? Então, na aula passada, vou só tirar aqui o errozinho aqui, perfeito? Na aula passada, a gente parou no momento que deu um errozinho aqui na nossa fórmula, certo? Vou só comentar aqui nesse momento, aqui a fórmula, colocando um aspas simples. E só reforçando que a gente está tirando a dúvida aqui do Marcos Macedo, onde a gente está trabalhando com a fórmula se aninhada, certo? Para verificação da duração do tempo que fica um carro no estacionamento, perfeito? Então, voltando aqui para a nossa fórmula, vou tirar aqui essa aspas simples, vou dar um enter e novamente vai dar o erro aqui, certo? Então, o erro aqui que é que ele fala? Ó, você inseriu um número excessivo de argumentos para esta função. Então, o erro aqui, se vocês bem verificarem, ó, eu não utilizei a fórmula se, certo? Eu não utilizei aqui a fórmula se após o ponto e vírgula. Se vocês bem veem, tem vários argumentos aqui. Então, aqui ele diz por que eu inseri números excessivos, certo? Eu der um enter novamente, ó. Você inseriu um número excessivo de argumentos. Ou seja, eu imaginei que eu tinha colocado a fórmula se aqui dentro, certo? Mas como eu não coloquei, o Excel detectou que eu botei muitos argumentos além do necessário, perfeito? Então, vamos corrigir aqui. Então, aqui dentro, ó, vou apagar só isso aqui para que a gente possa dar continuidade ao raciocínio, certo? Vou fechar aqui a estrutura e vou dar um enter. Então, só reforçando que até as 3 horas e 2 minutos, que corresponde aqui, ó, o valor que está na célula B5, certo? A nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Se eu mudar aqui o carro, o horário que o carro ficou dentro do estacionamento, ó, por exemplo, até as 10h02, ou seja, passou de 3 horas e 59 minutos, a nossa fórmula já não está funcionando, certo? Então, vamos lá ao que interessa. Vou colocar aqui, após o meu ponto e vírgula, novamente a nossa função se. Se o valor que está na célula G2, ele é menor ou igual ao valor que está na célula B6. Se for menor ou igual ao valor que está na célula B6, ponto e vírgula, me retorne a condição verdadeira, certo? O valor verdadeiro nada mais é do que o valor que está na célula C6, ou seja, vai me retornar que o cliente tem que pagar R$30, certo? Ponto e vírgula. Se não, ele vai fazer o quê? Vou acrescentar mais um parênteses aqui, a nossa estrutura, perfeito? E vou dar um enter, ó. E pronto, observe que agora se ele me retorna que eu tenho que pagar R$30, certo? No caso, o nosso cliente, ó. Se eu vier aqui botar, por exemplo, às 6h15, ele detecta que o cliente não tem que pagar nada, pois só passou 15 minutos dentro do nosso estacionamento. Perfeito? Se eu vier aqui botar às 8 horas, ele detectou que o nosso cliente passou 2 horas dentro do nosso estacionamento. Já paga R$20. Se eu botar aqui que ele saiu às 9 horas, ele já entende que o nosso cliente tem que pagar R$25, pois passou 3 horas dentro do estacionamento. Se eu botar aqui que o cliente saiu às 10 horas, nosso sistema já entende que passou 4 horas, ou seja, de 4 horas a 4 horas e 59 minutos, paga R$30, certo? Se eu disser que o cliente saiu às 11 horas, observe que a nossa fórmula retorna aqui nada, certo? Como se não tivesse que pagar nada. Então, obviamente, vamos criar mais uma fórmula assim aqui dentro, perfeito? Então, aqui dentro, ó, novamente, eu espero que você esteja conseguindo visualizar aí, ó, após o meu ponto e vírgula, vou novamente colocar novamente um se, ó. Se o quê? Se o valor que está aqui na nossa célula G2 é menor ou igual ao valor que está aqui na célula B7, perfeito? Se for menor ou igual a ele, quero que você me retorne o valor da C7, que é o valor de R$35, certo? Que vai cobrar de 5 horas a 5 horas e 59 minutos. Se não, você fecha o parênteses. Vou dar um enter. E observe que agora ele me retornou R$35. Ou seja, ele entendeu que o nosso cliente passou 5 horas dentro do nosso estacionamento. Se eu disser que o meu cliente ficou até as 11, por exemplo, 11h59, vamos ver o que acontece. Dá um enter. Ele ainda interpreta que tem que pagar R$35, ó, porque ó, tá dentro do critério, ó, de 5 horas a 5 horas e 59 minutos.
Se eu disser que o meu cliente ficou até 12 horas dentro do estacionamento, vou dar um Enter, observe que novamente ele me traz lá aquela formataçãozinha com cobrança de nada, certo? Então, obviamente, temos que colocar uma nova estrutura se. Então, o que eu faço aqui novamente? Ó, após meu ponto e vírgula, coloco o meu se, vou dar um duplo clique aqui na fórmula, ele já me abriu um parênteses. E vou verificar o quê? Se o valor que está na célula G2 é menor ou igual, certo? Ao valor que está na minha B8. Se ele for menor ou igual, ponto e vírgula, quero que você me retorne o valor de R$40 que está na célula C8. Se não, você acrescente um parênteses e dá um Enter. Ou seja, ele me cobrou R$40, certo? Pois eu passei 6 horas dentro do estacionamento. Porém, voltando aqui à dúvida dele, ele disse o seguinte: se o carro passar de 6 a 6 horas em diante, é cobrado ainda o valor de R$40, certo? Então vamos verificar aqui se a nossa fórmula está funcionando. Se eu disser que o carro passou até as 12h01, ou seja, passou mais de 6 horas. Vamos ver quanto é que vai ser cobrado. Foi cobrado nada, ó. Então a nossa fórmula ainda precisa de um ajuste. E esse ajuste basicamente é o seguinte, ó. Ao invés de eu verificar se ele é menor ou igual, certo? O valor que está na minha B8, eu vou verificar agora se ele é maior ou igual, certo? Porque se ele for menor, ele é até 5 horas e 59 minutos, perfeito? Ou seja, o cliente teria que pagar R$35. Se ele for igual, ou seja, for 6 horas ou mais, aí ele vai ter que pagar os valores de R$40. Então, como é que eu faço isso? Ó? Ao invés de eu verificar se o valor que está na célula G2 é menor ou igual, eu vou verificar se ele é maior, certo? Se ele é maior ou igual a B8, aí vai me retornar, obviamente, o valor de R$40. Vou dar um Enter e retornou, ó. Perfeito, ó. Certo? Obviamente, se eu arrastar aqui, eu vou perder os meus critérios, certo? Então, para que eu mantenha os critérios aqui, basta eu fazer o seguinte. O valor que está aqui na célula G2, como eu vou arrastar, eu quero que ele mude de célula, certo? Então, eu não vou travar. O que eu vou travar aqui é o meu parâmetro aqui de B2 e C2, ó. Então, eu vou travar aqui, vou pressionar F4. Vou pressionar F4 em todas essas células, com exceção das células que faz referência à coluna G, certo? E, obviamente, eu não fiz isso desde o início da fórmula para não confundir vocês, ó. Como eu não posso pausar aqui o vídeo, vocês vão acompanhar exatamente o que eu estou fazendo. Perfeito? Então, estou travando aqui as células B da coluna B e as células da coluna C, que são minhas referências, ó. Vou mudar aqui B7, C7, vou travar também. Vou travar aqui também a B8 e a C8. Observe que eu não estou travando as colunas que faz referência à coluna G, certo? Porque quando eu arrastar elas, eu quero que elas mudem, obviamente, de célula. Feito isso, vou dar um Enter. Se eu arrastar agora, ó, observe que ele fez totalmente o cálculo de forma correta. Perfeito? Então é isso. Acredito eu que eu consegui tirar a dúvida aí do nosso amigo. Como ele disse que lá no estacionamento dele não faz, certo? Não tem relevância carro pequeno ou grande, ele não cobra por esse tipo de classificação, certo? Ele só cobra pela duração do veículo no estacionamento, então a gente atendeu aqui a necessidade da dúvida dele, perfeito? Porém, eu quero complicar mais um pouquinho. Eu quero verificar se o tamanho do transporte é carro, moto ou carro grande, ou, por exemplo, caminhão, certo? 4 critérios para cobranças diferentes, certo? Então, isso daí vai ser assunto de próximos vídeos, beleza? Então, esse arquivo vai estar disponível aí para download. Até a próxima. Deixe o seu like para continuidade, certo? Só assim trarei a continuidade desse vídeo, perfeito? Então, até a próxima. Falou!